O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Macron acusa Bolsonaro de ter mentido sobre o clima e se opõe ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Essa é a manchete da sucursal brasileira do El País hoje, né, Felipe? Isso, é uma manchete de hoje, né? E aqui, né, nesse bloco a gente vai falar sobre a questão da Amazônia, né, o que está ocorrendo na Amazônia. Porém, é importante a gente frisar uma coisa. A gente vai falar especialmente do ponto de vista político, né? Nem eu nem o Matias somos biólogos, agrônomos, temos acesso às imagens de satélite. Trabalhamos na NASA. NASA, are you sure? You sure? Are you sure? Né? Então, assim, piadinhas à parte, a gente não vai entrar, pelo menos hoje, talvez no próximo programa, tá? O Matias até falou, né, que pra gente estudar e tal, sobre essas questões de níveis de desmatamento, média do desmatamento, se é desmatamento, se é queimada porque é temporada de queimada, se é queimada porque foram agricultores, enfim, todas essas questões mais biológicas, técnicas, boa, ótima palavra, a gente não vai entrar muito hoje, até por uma falta de estofo pra gente comprar essa briga, tá? Agora, algumas outras brigas a gente consegue comprar, né? A gente tem estofo, sim. Então, vamos lá. Essa é a manchete de hoje, claro. A gente vai entrar nessas reações internacionais. Só que a origem dessa crise, ela não é exatamente nessa semana. Ela já começa desde, basicamente, da eleição do Bolsonaro. E aquela discussão, né, sobre o Ministério do Meio Ambiente, justamente, né, que num primeiro momento seria extinto e a solução encontrada para extingui-lo sem o fazê-lo foi colocar um antiministro, no caso. Sim, um ministro do Meio Ambiente que não é do agro. Isso, que não liga... Então, assim... E que nunca tinha visitado a Amazônia. Aí eu já não... Não, é fato. Okay. O Ricardo Salles nunca tinha visitado a Amazônia até assumir a pasta do meio ambiente. Eu sei que ele recebeu falando em visita, ele recebeu visitas da empresa que eles podem contratar no lugar do INPE, né? Para pagar uma empresa privada para fazer um serviço que uma agência pública já faz. Pois é. Mas, então assim, por que eu digo que esse problema vem desde a eleição, tá? E aqui, fazendo sempre aquele lembrete, né? Para os nossos ouvintes que foram eleitores do Bolsonaro, que são eleitores do Bolsonaro, para esperar o bloco acabar, para entenderem toda a argumentação. Porque a própria argumentação, o próprio discurso do Bolsonaro era um discurso extremamente agressivo em relação à Amazônia. Então, você tem, desde do início, desde o seu discurso de vitória, né, inclusive, já palavras mais fortes sobre a Amazônia, sobre o uso dos recursos da Amazônia, sobre que, olha, tem muita reserva indígena, tem muita lei ambiental, o agronegócio é o que produz. Tem o nióbio. Tem o nióbio, tem as reservas minerais e tudo mais, né? Então você já tinha esses discursos. Aí nas últimas semanas, com aquela polêmica da demissão, né, do diretor do INPE, o Ricardo Galvão, um aumento do desmatamento, um desmatamento feito, esse, sem dúvida nenhuma, pelo homem, para a expansão da fronteira agrícola, nós tivemos a Alemanha e a Noruega suspendendo suas contribuições para o Fundo Amazônia, dizendo que, olha, a gente contribui para o Fundo Amazônia para a preservação da Amazônia e não para a destruição. E que nos últimos anos já tinha sido repassados mais de 3 bilhões de reais. E que era mais ou menos assim, era o seguinte, olha,
vocês dizem que tem que destruir a Amazônia para usar ela economicamente. Então vamos fazer o seguinte, a gente paga, né, para vocês preservarem. É mais ou menos essa lógica. O país que mais faz isso, inclusive, é o Peru. Até porque a Amazônia peruana é numa região até mais remota do país, né? Então o Peru é um país que talvez mais faz isso, especialmente com a Noruega. Então, nós já tivemos, e aí até alguns dos nossos ouvintes sentiram falta disso no roteiro da semana passada, né, que nós tivemos lá o Bolsonaro falando que a Alemanha tinha que pegar o dinheiro e investir no reflorestamento da própria Alemanha. Aí depois falou que a Noruega não tem moral para falar de ninguém, porque a Noruega explora petróleo. E a Noruega poluiu, inclusive, na Amazônia recentemente, né? Uma empresa norueguesa. Mas daí o presidente caiu numa fake news, né? Sobre o abate de baleias nas Ilhas Faroe. Que são dinamarquesas. E, inclusive, aqui... E o próprio Ricardo Salles se encontrou recentemente com acho que é o vice-ministro do meio ambiente japonês, que é um país que ano passado retomou a caça comercial de baleias. E assim, eu não sou candidato a embaixador em lugar nenhum, então eu posso chamar quem eu quiser de idiota, porque eu sou o único responsável pelas minhas palavras. O pessoal das Ilhas Faroe tem lá uma, entre aspas, muitas vezes uma tradição extremamente cretina, né? É um abate assim. É um rito de passagem. Assim, um negócio espartano. Assim. Encurralar as baleias ali numa baía e sair massacrando. Gente. E assim, um rito de passagem masculino, isso, que fique claro. Assim. Mas assim, não é século XVII, velho. Não é século XVII, não é Idade Média. Mas enfim. Então assim. Nós já tivemos ali aqueles entreveros, né? Com declarações fortes do Bolsonaro. E isso é o primeiro fator. A postura do chefe do executivo brasileiro tem sido, nesse assunto, extremamente inadequada. Só pontuar isso, Felipe, também, porque na diplomacia, aparência é tudo, né? Porque, assim, claro, o Brasil tem recebido críticas da Noruega, da França, do Canadá, que são países também que tem uma política ambiental bastante questionável, né? O Canadá, por exemplo, com o petróleo lá extraído do solo, com a queima do solo, enfim. Mas são países que sustentam um discurso sustentável. Sim, é aquela coisa, a gente precisa extrair o petróleo aqui, mas em compensação, vamos fazer um parque nacional acolá, vamos dar dinheiro para a Amazônia ali, e bababá. E no caso do Brasil, até se você pensar nos governos após a redemocratização, você tem a Rio 92 com Fernando Collor. No governo Lula, por exemplo, você teve a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, e que tem um simbolismo muito grande, né, por ela ter sido seringueira, conhecer, justamente ter nascido na Amazônia, e muitas vezes pegam no pé da Marina Silva por ela andar sumida, mas essa semana não dá para negar o posicionamento, enfim. E sempre foi um grande trunfo do Brasil a questão da preservação ambiental, até porque a Amazônia é a grande vitrine internacional do Brasil. E aí entra uma coisa importante, que é o seguinte, meu caro Matias. A expansão da fronteira agrícola brasileira para dentro da Amazônia, ela não começou com o governo Bolsonaro. Vejam só, aqui a gente não está... Não é passar um pano para o governo Bolsonaro, é aquela coisa, boa e velha coisa de dar a César o que é de César. A expansão da fronteira agrícola para dentro da Amazônia, ela vem desde a década de 1970, basicamente. O desmatamento da região da Amazônia, ele foi crescendo com o passar do tempo. A questão é que, a partir do governo Fernando Henrique, quando começa ali o serviço do INPE, depois com a própria Marina Silva, nós temos a criação do DETER, é que a gente começou a mensurar esse desmatamento. E aí essa questão da postura que você mencionou é importante porque, por exemplo, nos primeiros anos do governo Lula, nós tivemos um pico de desmatamento muito forte. Durante o governo Dilma, nós tivemos Belo Monte, que foi um assunto bastante discutível do ponto de vista ambiental, embora às vezes de forma exagerada, para um lado ou para o outro. Tá?
eu tô dando esses exemplos para dizer que os governos são a mesma coisa? Não, eu tô dando esses exemplos por quê? Porque quando você tem a retórica de, olha, a gente está expandindo a fronteira agrícola porque é o agronegócio brasileiro, porque precisa, mas a gente está comprometido com a preservação da Amazônia, é diferente de você virar e falar, olha, tem Amazônia demais, tem reserva demais, tem regra ambiental demais, tem que o agricultor tem que ter o direito de ir para lá, o garimpeiro tem que ter o direito de ir para lá. Felipe, sabe qual que é a régua? Quando o Blarumage, a.k.a. Motosserra de Ouro, diz que o governo está indo longe demais, pois é um sinal preocupante. Pois é. A própria Cátia Abreu também está sendo crítica ao governo. Ela que é talvez a principal representante do agronegócio na política, digamos assim, no legislativo, né, como senadora. E ela que era a vice da chapa do Ciro Gomes. Sim. Né, que era uma chapa ali de centro, centro-esquerda. E era fechada com a Dilma. Ela é brother da Dilma. Ela foi a principal Dilma foi madrinha de casamento, se eu não me engano. Ela foi a principal defensora da Dilma no Senado durante o processo de impeachment. Ela e o Renan Calheiros. Então, assim, o que a gente está falando é que o governo Lula, o governo Dilma, o governo Bolsonaro são a mesma coisa? Não. O que a gente está dizendo é como a retórica, a postura acaba influenciando na imagem que você cria, na reação que você cria. Tá? E, assim, retomando também no plano internacional, que todo mundo tem teto de vidro em relação ao meio ambiente, só que o teto do Brasil é maior. Sim, é um vidrão. É um ônus e um bônus. É um vidrão. Então, assim, aí nós tivemos uma queda no desmatamento entre 2004 e 2012, tá? Governo Lula, primeiro governo Dilma, e a partir de 2012... especialmente a partir de Belo Monte, nós tivemos um aumento do desmatamento. E outra coisa, falando de Belo Monte, o Fernando Cesarotti compartilhou no Twitter a infelicidade das redes sociais da usina, né? Que o bicho pegando na Amazônia e lá o estagiário coloca uma foto da paisagem falando, nossa, que vista bonita, né? Enfim, um timing assim perfeito. Aí, inclusive, sobre essa questão das leis ambientais, né? A lei ambiental atrapalha isso, atrapalha aquilo. O pessoal do Observatório do Clima, né? Inclusive o Cláudio Ângelo participou aqui do programa, lá na época da Conferência do Clima de Paris. Eles fizeram um texto chamado Agromitômetro, né? Em que eles buscam esclarecer algumas declarações do Kim Kataguiri, deputado federal, sobre procedimentos de lei ambiental, licenciamento ambiental, e buscam fazer ali alguns esclarecimentos. Fica aqui uma sugestão, tá? Uma sugestão de leitura. Aí, como parte, né, dessa questão, como eu disse, de postura, né, nós tivemos outros dois exemplos disso. Um deles foi o Jair Bolsonaro, presidente da República, tá? Veja que eu faço questão, nesses casos, de falar que ele é o presidente da República. E, ao contrário dos anos anteriores, em que nós tínhamos o Michel Temer, que era ali um presidente interino, né? Um presidente que chegou ali pelo impeachment e tudo mais, enfim, você pode ali questionar, e internacionalmente ele era questionado. Hoje nós temos um presidente que foi eleito pelo voto, tá? Então nós temos o presidente da República vindo falar para a imprensa que é possível que esses incêndios na Amazônia tenham sido começados por ONGs para responsabilizar, né, o governo porque elas perderam dinheiro para trazer problemas ao Brasil sem trazer absolutamente nenhuma evidência disso e sendo, consequentemente, ridicularizado na opinião pública internacional, nos jornais internacionais. Tá? Aqui eu não estou falando de governo, estou falando de jornal. Só que você tem lá o cidadão, né, o cidadão alemão comum. Ele vai lá, pega o seu jornal, né, abre-o em papel, caso ele seja um idoso, ele vê no tablet, no celular e tudo mais. Vai lá, olha e fala, presidente do Brasil diz que ONGs começaram incêndio porque perderam dinheiro. Ele vai lá e fala, nossa, meu Deus, que cara bizarro. Né? Então, assim, é um exemplo dessa questão da postura que a gente estava falando. A outra coisa, nesse sentido, esse exemplo, né, de postura, e que também repercutiu no cenário internacional, foi que o Ricardo Salles, né,
participando, né, do evento do clima aqui em Salvador, né, aquele que quase foi cancelado. Por conta dele mesmo e criticando as ONGs naquela altura também. E aí o ACM Neto falou, não, tem que realizar o evento aqui em Salvador e tudo mais. Ele foi vaiado, tá? Sim, num evento de clima internacional e foi vaiado. Então, assim, por quê? Porque é a postura. Porque não é um ministro que tem falado, olha, é um problema, temos que ver qual é o problema. Aí o Jair Bolsonaro vai dizer, não, mas isso daí é ser politicamente correto, é ser vaselina, como ele disse outro dia. Não, cara, não é ser vaselina, é ser justamente racional, é garantir tranquilidade. O papel do governo se o prédio tá pegando fogo, é dizer, olha, fica todo mundo calmo, vai para a saída de emergência e eu vou ligar o bombeiro, vou ligar para os bombeiros. Não é falar, quem tacou fogo foi ele, quem tacou fogo foi não sei quem. Entendeu? O papel do presidente é esse. O papel do síndico do prédio, digamos assim, vai ser esse. Tá? Não é ficar procurando inicialmente quem é o responsável pelo incêndio. Vai falar, olha, tá pegando fogo, mas tudo calmo, fica todo mundo calmo, vamos aqui coordenar, vai para saída de emergência, vamos chamar o bombeiro, vamos seguir as providências, tá? Então, assim, essa é a primeira questão que tem contribuído para a crise brasileira, para a crise de imagem do Brasil na comunidade internacional. É a postura do governo brasileiro, é a postura do presidente da República. São as declarações agressivas e combativas do presidente da República e que não são condizentes com o cargo, tá? São condizentes, não sei com o quê, mas não com o cargo que ele está ocupando. E só para título de comparação, Felipe, basta ver a postura que o Evo Morales tem tomado em relação a esse mesmo tema, lembrando que teremos eleições presidenciais na Bolívia. E aí, então, aproveitando o seu gancho, Matias, vamos fazer outra lembrança, né? A Amazônia, ela é nossa, pero no mucho. A maior parte da Amazônia é nossa. Porém, nós também temos a Amazônia na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e na França. Justamente. O Bolsonaro falou que o Macron não devia se preocupar com essa questão porque tem a ver com os países amazônicos, mas veja só, a Guiana Francesa fica onde? Pois com a França, com Guiana, com o Suriname. Então, e esses incêndios não estão afetando apenas o Brasil. Incêndio, fogo, vírus, essas coisas não respeitam a fronteira, tá? O fogo ele não vai passar na aduana falando, olha, posso entrar na Bolívia? Então, nós tivemos na Bolívia pelo menos 500 mil de hectares da Amazônia venezuelana destruídas nas últimas semanas, tá? Por conta de seca, segundo o governo venezuelano, de ventos fortes e de limpar a terra, né, usando incêndio. O Evo Morales sobrevoou as regiões que estão incendiadas, disse que inclusive elas são um perigo para a região de agricultura da Bolívia, tá? O Ministério Público Boliviano disse que pessoas que, né, sejam comprovadas que provocaram incêndios serão processadas criminalmente, tá? O Evo Morales determinou ali um policiamento ostensivo no campo para impedir queimadas. Ele disse também que os incêndios têm sido explorados pela mídia, porém que está tudo sendo controlado. Ou seja, ele foi lá e falou, olha, está tendo uma exploração midiática dos incêndios, mas eu estive na região, estamos aqui sob controle, estamos aqui tentando verificar tudo que está sendo feito. Aí, o governo boliviano contratou um Boeing 747 Supertanker que pode carregar até 115 mil litros de água para combater os incêndios e anunciou a montagem de um gabinete de emergência ambiental, tá? Então vejam só, enquanto aqui do nosso lado o Bolsonaro fala que foram as ONGs, que o Macron tem que calar a boca, o Morales falou, olha, tá tendo incêndio, tá tendo exploração midiática do incêndio, porém, a gente vai cuidar disso, vamos criar aqui um gabinete emergencial, vamos alugar aqui um avião que solta 100 mil litros de água no incêndio, entendeu? Até porque a Bolívia não vai ter esse tipo de avião normalmente, né? Não teria necessidade.
Então, assim, vejam a diferença de postura, justamente. Aí, junto com isso, o Ivan Duque, presidente da Colômbia, presidente da direita uribista colombiana, tá? O Ivan Duque não é um comunista das Farc. A tragédia ambiental na Amazônia não tem fronteiras e deve chamar a atenção de todos. A partir do governo nacional, oferecemos aos nossos países irmãos nosso apoio para trabalhar conjuntamente um propósito que nos une, proteger o pulmão do mundo. Palavras do Ivan Duque, presidente de direita da Colômbia. Não estamos falando aqui de um líder de ONG, alguma coisa assim. E aí o Lenin Moreno, presidente do Equador, o Equador não tem Amazônia, né, não chega até lá, mas tuitou: conversei com Jair Bolsonaro para colocar à sua disposição um avião que transportará 3 brigadas equatorianas de especialistas em incêndios florestais e investigação ambiental, que ajudarão a mitigar a tragédia na selva amazônica. #ActForAmazônia. No diálogo telefônico, informei ao presidente do Brasil sobre a experiência equatoriana no sistema de comando de incidentes, que nos tem permitido combater incêndios florestais e resgatar a fauna afetada de forma eficaz. O pulmão do planeta precisa de nós, tá? Nos necessita. Então, assim, veja a diferença de postura. É isso. Parte dessa crise é uma crise da imagem, gente. Não é uma crise só do incêndio. A gente vai falar da soberania, vai falar de geopolítica. Mas é, antes de tudo, uma crise de imagem. Por conta das declarações do governo. E ainda no gabinete do Jair Bolsonaro, né, o Onyx Lorenzoni, outro que relativizou também e falou que não tem tempo de ir até a Amazônia. Tratando como se fosse uma questão menor na ordem do dia. Aí vem o chanceler do Brasil, que deveria ser o porta-voz brasileiro na comunidade internacional, o Ernestão. Aí eu vou, inclusive, lhe plagiar, né? Que ele começa uma thread assim, absolutamente chapéu de alumínio, tá? Que começa com a pergunta: por que o Brasil está sendo alvo de uma campanha internacional tão feroz e injusta no tema ambiental? Simples, porque o governo do presidente Bolsonaro está reerguendo o Brasil. A crise ambiental parece ser a última arma que resta no arsenal de mentiras da esquerda para abafar esse fato. Não, Ernestão, talvez a resposta da sua pergunta gira em torno do fato de a gente ter um chanceler que nega o aquecimento global, do fato de a gente ter um presidente que faz declarações, né, em que ele se coloca como capitão motosserra, né, nem motosserra de ouro, é capitão motosserra, né? Aí ele mete um foro de São Paulo, seus aliados na mídia internacional, caixa de ressonância dos ambientalistas radicais. Aí o Ernestão vai, inclusive, me desculpar, e é uma coisa que eu e o Matias, a gente já conversou várias vezes na nossa amizade e tal. Matias, eu sou um ambientalista radical? Não. Eu já fui chamado, num debate sobre Zanf Feleste, de desenvolvimentista de merda. Tá, nesse assunto. Então, assim, eu passo longe de ser um ambientalista radical, tá? Eu critico aqui coisas como, por exemplo, a caça de baleias, a caça, entre aspas, por lazer, mas eu passo longe de ser um ambientalista radical, especialmente num país pobre como o Brasil, em que o desenvolvimento econômico, né, metade da população não tem acesso a saneamento básico, enfim. Tá? Não quero entrar nessa discussão aqui, até porque esse não é o foco não é minha pessoa. O que eu quero dizer pra ele é: a culpa não é dos ambientalistas radicais. A culpa não é do Foro de São Paulo. A culpa é de gente como você, Ernesto, que fica o tempo todo tuitando sobre Psicose Ambiental, que é o livro lá do herdeiro ao trono, que fica tuitando sobre questionando aquecimento global. A gente repercutiu semana passada, né, as declarações dele, que esteve em Roma. Em Roma fez o abril mais frio de todos os tempos, né? Tive que levar um casaquinho e tal. Então, assim, é por isso, porque é uma crise de imagem, Ernestão. Porque o porta-voz do país relativiza todas essas questões que estão aí na mídia como um todo. E como o Matias lembrou, o Canadá está lá, por exemplo, explorando os recursos naturais do país, sofre críticas por isso, porém tem um governo que consegue contemporizar. E o Brasil, historicamente, é a mesma coisa. Vamos lembrar, o Brasil, durante o governo Lula, descobriu, né, oficializou
algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, o pré-sal. Você teve ambientalistas criticando isso, dizendo que a aposta no pré-sal é uma aposta ruim para o futuro, porque o Brasil deveria, né, se distanciar do petróleo e tudo mais. E ao mesmo tempo conseguiu contemporizar. Falou, olha, o pré-sal aqui é a chave da riqueza, o pré-sal vai para educação e tudo mais. Ninguém virou e falou, não, o pré-sal aqui é nosso e a gente vai poluir mesmo. É isso, é uma crise antes de tudo de imagem, Ernestão. Tá? Vem de zap, a gente conversa, eu te dou umas sugestões aí, todo respeito tal. E outra coisa, Ernestão, desculpa, mas era só o Inter ter ganho do Vasco em 2005. Era só isso, não precisa acreditar em teoria da conspiração, Ernestão. Você é um cara legal. O Matias corrigiu aqui, não foi do Vasco, foi do Curitiba. Mas tudo bem, de qualquer jeito. Então, foi pênalti no Tinga? Foi, mas tira esse remorso do coração, Ernestão. Tira, por favor. Pro bem do nosso Brasil. Aí, né, então assim, a gente tem, antes de tudo, né, essa questão de imagem, né, de postura, tá? Que acaba enfraquecendo o governo brasileiro. E aí nós entramos, além da postura, vamos entrar na prática. Que aí é uma coisa que precisa ser colocada, que é importante, que é o seguinte: o governo do presidente Jair Bolsonaro cortou, em março, 50% do orçamento do IBAMA para a construção do Preve-Fogo, como o próprio nome já diz, né, um centro de prevenção a incêndios, e cortou 5,4 milhões de reais do Instituto Chico Mendes, né, de conservação da biodiversidade, para fiscalização e combate a incêndios. Então, além de uma questão de postura, a gente entra numa questão mais prática aqui. Aí vocês podem dizer, não, mas teve o contingenciamento foi geral. Ok, mas assim, 5,4 milhões do Instituto Chico Mendes representa uma fatia muito maior do orçamento do Instituto Chico Mendes, comparado, por exemplo, com a questão das emendas parlamentares do voto da Previdência. Né? Vamos fazer sempre esse lembrete aqui. Tá? Porque dinheiro é sempre uma questão de prioridade. Tá? Você pode ter pouco dinheiro, mas ainda tem dinheiro. Então, você prioriza onde você vai gastar. Então, se você gastou em outras coisas, você não pode dizer, não, faltou para combater incêndio na Amazônia. Tá? Novamente, entrando, deixando claro que os incêndios que sejam intencionais porque são na fronteira agrícola, os incêndios que são por conta da temporada de secas, por conta de questão de vento, tudo isso, a gente não tem estofo técnico para entrar. Porém, a prevenção de incêndios do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, elas se aplicam a todos esses, tá? E, novamente, quando você tem um governo que declara, né, que não, tem que expandir o agronegócio, não, tem que expandir para a Amazônia, não, a mineração e tudo mais, você tem essa crise de imagem que acaba se tornando também uma crise de prática, tá? Aí já falamos também dos incêndios nos países vizinhos. Tá? Lembrar que não é um problema apenas que está afetando o Brasil e que outros países estão talvez lidando melhor com isso. E aí a gente vai começar a entrar na questão do Macron, na questão geopolítica, na questão da Europa especificamente. Né? O presidente Jair Bolsonaro tuitou dizendo que o Macron tem uma mentalidade colonialista. Tá? Eu achei isso sensacional. Não é mais sensacional do que um outro tweet que a gente já vai mencionar aqui, né? Esse foi o mais legal de todos. Mas assim, e tem o segundo também, Felipe. Ah, é? Tá, ok. Eu juro que eu não sei qual é que ele tá falando. Mas o Bolsonaro foi lá e meteu uma assembleia do centro acadêmico lá e chamou o Macron de colonialista. Só que, nesse sentido, ok, a intervenção europeia, o desejo europeu, a cobiça, né, das riquezas da Amazônia, a gente já vai entrar nisso. Só que, novamente, a gente vai chamar o Ivan Duque de colonialista também, da Colômbia. A Colômbia vai querer colonizar o Brasil. A gente vai chamar o Lenin Moreno, do Equador, de colonialista. Tá? O Equador vai colonizar o Brasil. Então, assim,
essa questão, novamente, da postura, eu entendo que o Bolsonaro e o Macron passam longe de ser melhores amigos, eu entendo que eles passam longe de ter muitas concordâncias, tá? Mas, ao mesmo tempo, né? Novamente, algumas declarações aqui são interessantes. Aí entra aquela lógica do good cop, bad cop. Né? Que, por exemplo, que no governo Lula, quem era o bad cop? Era o Marco Aurélio Garcia, que era uma pessoa que eu não era simpática, você sabe disso, a gente já até falou disso aqui no programa, inclusive quando ele faleceu. Porém, era o seguinte, o Celso Amorim ia lá, se comportava feito estadista, o Lula ia lá, agia lá, né, aquela coisa lá dele ser o cara do Obama e tal. E o Marco Aurélio Garcia, sim, aí ele vinha e chamava os caras de colonialista, entendeu? Dava as porradas. Então era o good cop e bad cop. Tá? Então, assim, o problema é que o presidente ele não pode ser nenhum dos dois. O presidente tem que ser o chefe da delegacia. Tá? Ele não pode ser nem o good cop nem o bad cop. Então, assim, aí a gente vai começar a entrar na questão da postura europeia. Mas primeiro, especificamente, né, vamos reforçar essa questão de que outros países também falaram disso, outros países também estão sendo afetados por isso. Aí entra uma questão que é o seguinte. A Amazônia, como um todo, ela faz parte indissociável da ideologia da identidade nacional. Tá? Aquela coisa que a gente aprende desde criança na escola, aquela coisa que vem especialmente com o positivismo do século XIX, que veio com a República, especialmente nos militares. Então, a bandeira do Brasil, ela tem origem nas cores de Habsburgo e Bragança, né? Verde ou amarelo. Casamento Pedro I e Leopoldina de Habsburgo. Aí, com a República, veio o quê? O que é o verde? O verde são as matas. É o verde das matas do Brasil. Da nossa flora. Da nossa floresta, né, e tal. Aí o amarelo virou são do as ouro. Riquezas. Isso, né? Então, assim... Aquele papo da professora do primário. Isso. Né? E que surgiu lá no início do século XIX e que está aí até hoje. A Amazônia faz parte da ideologia da identidade brasileira. Brasil igual à Amazônia. O próprio romantismo, mesmo no Império, José Alencar, escrevendo sobre Iracema. Muito bem lembrado, já até esquecido disso, muito bem lembrado. Ele que nunca pisou na Amazônia também, assim como o Ricardo Salles antes de assumir a pasta. Mas na época dele não tinha avião, pelo menos. Né? Então, assim, você tem toda uma ideologia ligada a Brasil igual verde. Né? Brasil, o vôlei, por exemplo, às vezes joga tudo de verde, né? A seleção masculina de basquete tem um uniforme todo verde. As próprias Forças Armadas têm um destacamento da floresta. Os destacamentos da Amazônia são importantíssimos. E aí a gente vai entrar. Foi um ótimo gancho, eu juro pra vocês que não foi ensaiado. Entra junto com isso a ideologia da integridade nacional, da integração nacional. Então, a Amazônia ela vai ter um papel, por exemplo, com o Marechal Rondon, o próprio estado de Rondônia. Pois né? Se vocês não sabiam... Rondônia é do Rondon, tá? É que nem a Bolívia, do Bolívar a Rondônia é do Rondon. A ideia, por exemplo, de que o serviço militar nas regiões norte são a principal maneira de integração dos indígenas, né? Inclusive, assim, vamos fazer um lembrete aqui que é muito interessante. Pela primeira vez na história, nós temos um vice-presidente indígena. E que ele é, assim, da carreira militar. O ex-diretor do IBAMA, inclusive, era um general indígena. Durante muito tempo, as Forças Armadas não apenas bateram nessa tecla, mas foram, de fato, talvez o principal meio de ascensão social de indígenas, né? Pensando na sociedade, é claro, urbana, entre aspas, moderna, claro, né? Deixando de lado as questões de antropológicas, de reservas indígenas e tudo mais. Então, a Amazônia ela faz parte da identidade brasileira e ela faz parte da ideologia positivista, da ideologia militar brasileira, que durante muito tempo permeou o governo, permeou diversos escalões do governo, permeou a sociedade e que hoje é o ocupante do governo. O Bolsonaro foi formado, quando eu digo formado, eu digo como militar, no seio desse pensamento, de que a Amazônia é nossa,
de integrar para não perder, projeto Calha Norte, projeto Transamazônica, né? A assimilação, a incorporação do indígena na sociedade pelo serviço militar, o uso do indígena, inclusive, como ali né, ele conhecedor das matas e tudo mais, né? A instrução do curso de selva, que é rigidíssima, né? Pelo pouco que eu sei, não sei nem se a palavra rigidíssima existe. Rigorosíssima. Tá. Né? Um treinamento rigorosíssimo. E nós temos ouvintes militares que vão, inclusive, endossar isso que eu estou falando, certamente. Então, quando você tem uma liderança estrangeira falando da Amazônia, isso gera na cabeça do Bolsonaro e na cabeça de pessoas próximas a ele, por razões históricas, ideológicas e doutrinárias, um alerta de que, olha, querem a Amazônia, né? Querem as riquezas da Amazônia, querem pegar a Amazônia para eles. O problema é que o Bolsonaro não é mais um capitão do exército. Ele não é mais um paraquedista do exército. O Bolsonaro é um presidente da República. Ele não apenas é um presidente da República, mas ele é um civil. Ele é um militar reformado, ele teve instrução militar e tudo mais, mas ele é um civil. E aí, eu tô falando disso para, sei lá, para vomitar conhecimento de história, para querer esbanjar conhecimento. Não, porque isso fica muito claro que é o norte da retórica do governo. A retórica do governo, seja o Bolsonaro, seja o vice-presidente Mourão, quando disse que o Macron não sabe de nada, seja do general Heleno em declarações anteriores, o Heleno que inclusive já foi comandante militar da Amazônia, né? É sempre do enfrentamento do inimigo, que é o pensamento, é o treinamento pelo qual os militares passam. Isso está absolutamente correto. O problema é que, quando você ocupa a presidência da República, você não pode mais ser movido apenas pela ideia do inimigo, do rechaçar o inimigo. Você tem que estar agora centrado em questões políticas. E o que é a política? Né? Se a gente voltar lá para os gregos, né? Política é a arte do possível, política é o diálogo entre os opostos, né? Aquelas várias definições, né? Aquelas frases bonitinhas que a gente vê, sempre aparece de vez em quando na timeline e tudo mais. Né? Então assim, a política não é falar, olha, eles são inimigos, as ONGs, e querem a Amazônia, querem nos tirar a Amazônia. Esse pode ser o pensamento que está lá no alto comando do Exército, que vai elaborar um relatório de inteligência confidencial para a presidência, que vai elaborar lá um relatório, monitorar atividades na Amazônia. Isso faz parte também. Só que o presidente da República, quando fala em público, não. Então, esse pensamento, ele acaba ficando muito visível nesse sentido. E aí entra uma outra questão que é o seguinte: isso tem um pouco de paranoia, com todo respeito. Por quê? Porque assim, a vigilância, né, sobre a Amazônia, a concentração né, a progressiva mudança, o progressivo deslocamento de forças militares brasileiras da fronteira sul para a fronteira norte, intensificado a partir da década de 70. A gente teve o projeto Radan, depois a gente teve com a FHC o CIVAM, né, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Inclusive, quando o CIVAM foi lançado, o Fernando Henrique, ele deu um dos discursos mais fortes da presidência dele, dizendo que soberania não se pede, se exerce. Tá? Então essa retórica sobre a Amazônia, ela sempre foi muito forte, ela vai continuar forte, e ela tem até uma razão de ser. Ela só não pode ser o único norte da presidência da República e das declarações públicas sobre isso. Né? Aí, como parte, né, desses desdobramentos ideológicos, digamos assim, né, segundo o Igor Guillow, né, da Folha de São Paulo, o Bolsonaro, né, hoje, né, finalmente articulou uma mesa multigabinete, né, com 8 pastas para coordenar esforços em relação à Amazônia. Será que o Onyx teve um tempinho? Não sei. Não sei se ele estava presente. Estava presente, óbvio, a Tereza Cristina, né? E a gente já vai falar disso. E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e que o Exército que vai começar, né, a liderar, digamos assim, esses esforços, justamente para passar esse recado aí de soberania amazônica.
O ponto é uma visão ideológica que ela, embora seja importante, ela não pode ser o norte, e vou repetir, ela é um pouco paranoica, tá? Nós não temos uma ocupação da Amazônia por pessoas, tá? Nós não temos ali a perda de uma soberania internacional. Inclusive, uma coisa que eu já mencionei aqui um tempo atrás, que é uma postura que nunca vai ser reconhecida oficialmente, mas que é o seguinte: eu mencionei quando a gente teve a independência da Catalunha, né? O Brasil, por exemplo, não reconhece a independência do Kosovo. O Brasil disse que, olha, a questão do Kosovo é uma questão bilateral com a Sérvia, depois que a Sérvia reconhecer o Kosovo, a gente vai reconhecer. Mesma coisa País Basco, Catalunha, o que for. Por que o Brasil faz isso? Um dos motivos. Por temer criar um precedente para que, caso uma reserva indígena declare sua independência, os outros países não possam dizer, olha, Brasil, você reconhecer a independência do Kosovo, você tem que reconhecer a independência aí dos Yanomami, por exemplo. Aí entra até numa questão de segurança nacional, porque você tem reserva de indígenas na fronteira. Isso também é meio burrada, né? Mas, enfim, aí são dos 500. Então, assim, ideologicamente, o Bolsonaro está expressando a visão na qual ele foi treinado, e aí entra a cereja do bolo. É uma visão da década de 70, gente. É uma visão da década de 1970, tá? Felipe, qual que era o regime? Era o regime militar, justamente, era a ditadura. Tá. E é uma visão já obsoleta. A palavra é essa. Não que não tenha riscos à soberania, não que a Amazônia não precisa ser defendida. Mas, aí, por exemplo, na campanha ele falou lá do AAA, né? Gente, o AAA foi um projeto de um ambientalista colombiano dizendo, olha, ia ser legal se a gente criasse uma reserva ambiental que fosse do Atlântico, dos Andes e da Amazônia. Né? Uma grande reserva ambiental. Sabe quando isso vai sair do papel? Nunca! Tá? É a mesma coisa que se eu virar e falar assim, olha, eu tenho um plano aqui de redesenhar as fronteiras africanas, de acordo com as identidades antigas africanas. Nunca vai sair do papel, é o desejo de um ambientalista colombiano. E o Bolsonaro fala disso toda hora, como se fosse assim, como se fosse uma bandeira dos estados europeus, sabe? E como se, para o Brasil perder acesso às riquezas da Amazônia, fosse necessária essa lógica territorial de uma separação. Não! Até porque aí a gente vai entrar na parte mais pragmática, tá? Na parte de críticas mais fortes, né? Antes de entrar nisso, aí eu vou só citar aqui, né, o tweet sensacional que eu ia citar antes, e você vai citar o seu também. Sim. Mas que assim, o ex-comandante do Exército, né, o general Vilas Boas, que atualmente está no Gabinete de Segurança Institucional, ele tweetou, né? Com uma clareza dificilmente à vista, estamos assistindo a mais um país europeu, dessa vez a França, por intermédio do seu presidente Macron, realizar ataques diretos à soberania brasileira, que inclui, objetivamente, ameaças de emprego do poder militar. Segundo ele, o tema será discutido na próxima reunião do G7 dentro de 2 dias. A gente já vai falar disso. A questão que se coloca é de onde viria a autoridade moral daquele país, que, como disse Ho Chi Minh, é a pátria do iluminismo, mas quando viaja, se esquece de levá-lo consigo. Nós temos um ex-comandante do Exército, ex-comandante da Amazônia, citando Ho Chi Minh, o líder guerrilheiro do Vietnã do Norte, presidente do Vietnã do Norte, que derrotou na historiador. O historiador formado na Sorbonne, né? Que derrotou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A lista de comunistas foi atualizada. Exatamente. O Vilas Boas virou comunista pra muita gente agora. Tenho certeza. Tenho certeza que tem canal aí no YouTube só esperando a deixa pra chamar ele de comunista. Não, e o tweet que eu ia comentar é que entrou nos Trend Topics hoje até o PCO, porque o PCO também tweetou, né? Que na verdade o perfil do PCO é o Rui Costa Pimenta, né? Mas enfim, que com a desculpa de proteger a natureza, representantes de imperialismos iniciam debates que ferem a soberania nacional do Brasil. A Amazônia é um problema dos brasileiros. Nenhum país estrangeiro deve se intrometer no assunto. Aí tem uma montagem com o Boris Johnson e o Emmanuel Macron com imperialismo quer usar o problema da Amazônia para discutir intervenção no Brasil. Então tá aí. Quando o Vilas Boas se encontra o PCO, né? Exatamente. E aí, só pra deixar claro, né? O tweet do Vilas Boas, a gente tá fazendo a brincadeira por ele ter citado o Ho Chi Minh, e o Ho Chi Minh é um cara que eles certamente estudam na academia, especialmente na questão da Amazônia, por conta das guerrilhas, mas
E ele cita, né, por exemplo, os testes nucleares franceses na Polinésia Francesa, eles geraram lixo nuclear, casos de câncer, e assim, vejam só, nesse aspecto, o Vilas Boas, ele tem, inclusive, razão em dizer que a França ela não teria autoridade moral para apontar um país como ele deve cuidar do meio ambiente. E vejam só, né, o Vilas Boas, né, se estivermos ouvindo, e todos os nossos ouvintes, eu não tô nem aí se a França tem autoridade moral ou não. A França de fato não tem. A França foi uma potência colonialista. A França matou um monte de gente no Senegal. A França matou um monte de gente na Indochina, tá? Isso de fato. O próprio Macron já disse que a França tinha que reconhecer o genocídio na Argélia. O próprio Macron disse isso. O ponto é, tendo autoridade moral ou não, o governo brasileiro não está lidando bem com isso. Não muda nada. É a mesma retórica, só que externa, do e o PT. Né? Ah, não, mas o Bolsonaro disse isso. Ah, mas e o PT? Ok, não muda o fato. Se a França não ter autoridade moral, a França ter sido uma potência colonialista, a Bélgica ter feito um genocídio escrotíssimo no Congo, tudo mais, não muda o fato de que o governo não está lidando bem com essa crise. Dois errados não fazem um certo. Já a sabedoria popular é sempre muito boa. E aí, só para constar, meu caro Matias, Alfim, ele fala assim: vamos nos unir em torno daqueles que têm procurado trazer à luz a verdade sobre essas questões ambientais indigenistas. Me refiro ao ministro Ricardo Salles. Aldo Rebelo. O Policarpo Quaresma do século XXI. Comunista. E ex-ministro da Defesa. Não é mais comunista, foi pro Podemos. Ah, é? Mas que é contra o uso da palavra seile. Evaristo de Miranda. Luiz Carlos Molion. O Molion já é o físico que é negacionista do global também. Solidariedade, perdão. Solidariedade? Lourenço Carrasco. Denis Rosenfield. Professor Francisco Carlos. Ele não especificou, mas se for o Francisco Carlos Teixeira, da FRJ, também é uma pessoa que está muito mais próximo do Aldo Rebelo. E aí, General Rocha Paiva, General Alberto Cardoso e General Heleno. Né? Então, assim... a gente fez aqui a brincadeira, né, da citação do Ho Chi Minh e tal, mas, como disse o Matias, dois errados não fazem um certo. Aí a gente começa a entrar nas questões pragmáticas. O primeiro problema é uma coisa que o Matias já havia prenunciado, que é se tem um tema de política internacional que o Brasil exercia uma liderança, né, de internacional, de pauta, é a questão ambiental, tá? A Rio 92, que o Brasil sediou, né? O Brasil sempre disse, olha, a gente tem a Amazônia, a gente tem nossas águas, né, e tudo mais, a Mata Atlântica e pipipi, popopó. E aí quando você tem, né, o mundo inteiro descendo o pau no Brasil nesse sentido, lideranças do mundo inteiro, você tem ali uma coletânea de manchetes internacionais, né, criticando o governo brasileiro. Você teve o jornal alemão, a revista Der Spiegel, pedindo por sanções econômicas contra o Brasil, né? Você tem ali a manchete de a Amazônia arde. Aí o Trudeau tuitando, o pulmão do mundo está ardendo e tudo mais. Então isso enfraquece a própria posição do Brasil em pautas ambientais globais, que é algo de interesse direto do Brasil. E aí vai entrar outra coisa que pouca gente comenta, muito menos pessoas do governo, que é o seguinte: o governo brasileiro, mesmo nos governos do PT, e talvez especialmente nos governos do PT, nunca foi um governo radical do ponto de vista ambientalista. E sempre foi um governo que denunciou a mesma pauta que o Vilas Boas e o Heleno denunciam, que é, olha, a Inglaterra fez revolução industrial no século XVIII, queimou tudo que tinha na Inglaterra, gastou as reservas de carvão, devastou, desmatou tudo, emitiu mais poluente na atmosfera do que a gente em 50 anos, e vocês querem agora que a gente preserve a Amazônia? Né? Então, o Brasil, por conta dessa liderança ambiental, foi o proponente, o pioneiro da política de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Que é, olha, o mundo é nosso, ok, mas Brasil,
Índia não podem ter as mesmas responsabilidades que Inglaterra, Alemanha, que são industriais há 200 anos já. E outra, o que aconteceu em São Paulo na segunda-feira, na Inglaterra, ali em meados da década de 50, aconteceu por quase uma semana. Eu disse direto. Né? Você está se referindo à fumaça no céu, só para os nossos ouvintes que não pegaram a referência. Então, assim, o Brasil é um dos pioneiros da ideia do desenvolvimento sustentável. De não falar, olha, é o seguinte, vamos preservar o meio ambiente e não desenvolver. Não! Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país pobre. Nós temos o direito a explorar as nossas riquezas naturais, assim como vocês fizeram. E algo que ocorreu em menor escala no governo do Amapá, né? Que foi sempre uma referência no Brasil em relação a isso. Tanto é que tem um quadro político atualmente que é o Randolfo Rodrigues, por exemplo, que faz parte da rede, né? Aí, nos Estados Unidos... em relação a esse tema, fica até uma sugestão aqui para os nossos ouvintes. Não sei nem se eu vou dar dica cultural ou se eu vou antecipar aqui. Mas todo mundo sabe, né, que ouve o programa, sabe que eu sou aqui um fanboy do Ken Burns. Né, talvez o principal documentarista aí das últimas décadas. E ele tem uma série documental chamada The National Parks, America's Best Idea. Os parques nacionais, melhor ideia da América. A Amy Poehler concorda. São 6 programas, tá? Cada um de 2 horas. O Tom Hanks é o principal narrador, então, inclusive por isso que zoam essa narração aqui no filme dos Simpsons. Quando o Tom Hanks vai lá e fala, o governo quer a minha credibilidade para poder destruir a cidade de Springfield. E aí ele vai falar, por exemplo, do Theodore Roosevelt. O Theodore Roosevelt foi um dos principais criadores, foi o criador dos parques nacionais, e o Theodore Roosevelt era republicano, conservador, machão, caçava urso. Visitava a Amazônia, visitou o Panamá. Popularizou o Chapéu Panamá. O Chapéu Panamá, que é do Equador. Invadiu Cuba, ainda antes de ser presidente. Então, assim, ele é o completo oposto da ideia de ambientalista radical. E ele que criou as ideias dos parques nacionais, que geram dinheiro, inclusive, nos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos têm uma vastidão de parques nacionais. Vídeo Zé Comé. Exatamente, né? O Zé Comé que eu citei outro dia no Twitter respondendo o Guga Chakra. Mas assim, os Estados Unidos têm mais área preservada do que qualquer outro país do mundo. Tá? Isso quer dizer que os Estados Unidos não desmatou, não explorou riqueza, não poluiu? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que as duas coisas podem andar juntas. Que não é coisa de comunista. Pelo contrário, os comunistas foram lá e desviaram os rios da Ásia Central para plantar algodão e destruíram o Mar de Aral. Entendeu? Então assim... tem essa ideologização meio bizarra do discurso ambiental, quando a questão ambiental ela gera ganhos práticos, quando bem executada. Uma última cartada sobre isso, para quem quiser um escritor declaradamente conservador, né, o João Pereira Coutinho, conservador português, escreveu uma coluna chamada Pensando Seriamente o Planeta. E a linha fina é: quando os conservadores desprezam questões ambientais, eles cospem na própria história. Tá? Aí vamos continuar. Então a gente falou de liderança em temas ambientais, o pioneirismo brasileiro nas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, a necessidade de um desenvolvimento sustentável, porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro vai lá e fala, olha, a Alemanha tinha que usar esse dinheiro para se reflorestar, porque a Alemanha queimou tudo lá, poluiu pra caramba e tudo mais. Gente, a gente não tá mais no século XIX, em que você precisa ficar queimando carvão para industrializar, em que você precisa ficar queimando tudo, queimando todas as florestas e tudo mais. Hoje o modelo de desenvolvimento é outro e pode ser outro. E aí entra as duas questões que acho que mais pegam para mim nessa questão do discurso sobre a Amazônia. Esse discurso de vamos explorar a Amazônia, vamos liberar a exploração da Amazônia, vamos diminuir a vigilância. Porque, novamente, antes que alguém fale, mas não foi o Bolsonaro que foi lá e tacou fogo. Não foi ele que fez isso. Mas foi ele que declarou que o agricultor pode ir para lá, que o garimpeiro pode ir para lá, que é gente de bem que só quer trabalhar. Foi ele que cortou o orçamento do ICMBio. A própria indicação do filho para ser embaixador dos Estados Unidos tem a ver com a indústria mineradora. Muito bem lembrado. A indicação do Ricardo Salles, que a gente começou, tudo isso tem a ver com ele. Inclusive, já que você lembrou do Eduardo Bolsonaro,
Ele que publicou um vídeo que diz que o Macron é idiota. E depois disse que... Não, era fake news. Não, vocês não me entenderam direito. Tem 3 idiotas no print. Eu marquei o Emmanuel Macron, a arroba dele, com um vídeo que chama ele de idiota, mas eu não quis dizer isso. Então, assim... aí diplomacia de botequim, né? Aí a gente Nada contra o botequim. Aí a gente vem para 2 questões que acho que são as mais complicadas, que é uma limitação de visão absurda, que é... Quando a gente olha para os países desenvolvidos, a gente vê a Alemanha dizendo que vai abolir o consumo do diesel, por exemplo. Quando a gente olha para os países em desenvolvimento, a gente vê a Índia dizendo que vai investir trocentos trilhões de dólares em gerar energia solar. Por quê? Porque a Índia ali é um país que fica na faixa do Equador, que nem o Brasil. Então você tem sol o ano inteiro lá. Você tem a Índia investindo em parques solares no meio do deserto. Por quê? Porque você não tem como gerar energia hidrelétrica lá, é deserto. Então vamos botar energia solar lá no desertão. E o Brasil fica preso a essa lógica do petróleo, do desmatamento, da queimada, da riqueza mineral. Parece que o Brasil não superou a segunda Revolução Industrial, né? A gente está na 4ª Revolução Industrial e a retórica é da segunda. Você foi preciso nisso. E esquece que uma das principais riquezas da Amazônia está na sua preservação, que é a biodiversidade. Que são possíveis remédios, possíveis cosméticos. Vamos falar aqui de todo tipo de pesquisa, né? Exploração, por exemplo, de alguma criação de animal para consumo sustentável, né? Como já tem lá o bacalhau da Amazônia. Mas assim, em relação à indústria cosmética, farmacêutica, nada de criar patente de cultura milenar, viu? E passar a perna nos indígenas na baunilha também, por exemplo. Ouvi dizer aí. Um chefe aí. Ouvi dizer aí. Não adianta usar o Star. É que no caso dele foi dos quilombolas. Não foi eram quilombolas. Eram quilombolas. Ok. Então, assim, você tem aqui uma visão muito tacanha. Você não olha para o futuro. Você faz uma exploração, né, baseada ali na segunda Revolução Industrial na Amazônia. E junto com isso, tem um outro problema. Que aí eu vou pegar, né, uma matéria da BBC de 12 de junho, né, Dia dos Namorados, uma matéria do João Felete, que a gente já citou ele aqui. Só vou ler a manchete, tá? A matéria é extensa, vocês podem ler, a matéria vale a pena a leitura, tá? Roraima exporta 124 quilos de ouro à Índia sem ter nenhuma mina operando legalmente. Quando você tem essa exploração desenfreada, esse desmatamento ilegal, essa exploração garimpeira ilegal, tudo isso, elas não geram muitos frutos do que uma exploração feita de forma organizada e sustentável. Você não tem imposto, não tem royalty, você muitas vezes explora de forma porca, né? Porque assim, uma região ali da floresta, que se você fizesse uma operação, né, de exploração da madeira de forma legal, pagando tributos e tudo mais, renderia divisas, geraria empregos, em vez de você simplesmente incendiar. Aí vai ter ouvinte nosso que vai falar, não, mas Felipe, as árvores boas, os caras vão lá e tiram antes de tacar fogo. Eles tacam fogo lá na área comum para virar pasto. Ok, mas mesmo assim, você tem uma exploração porca, do que se fosse uma exploração feita de forma regulamentada. Ah, mas Felipe, não pode pela lei. Ok, então mude-se a lei. Até se mudar a lei e criar-se mecanismos de exploração sustentável, você preserva. Você não simplesmente chega como presidente da República e fala que os garimpeiros podem trabalhar ali. Por quê? Porque mesmo ele falando uma coisa que é ilegal, serve de incentivo. Ele impedindo a fiscalização. Então vejam, o mundo inteiro está acumulando ouro, né, para fugir ali da questão das moedas, justamente, cambiais, a gente já falou isso. Falamos do ouro venezuelano que foi parar em Uganda, né, tudo mais. E aí, numa tacada só, 194 quilos de ouro à Índia, numa tacada só, sem ter nenhuma mina operando legalmente. O principal produto de exportação de Roraima é um produto contrabandeado. Olha que coisa louca. E é um produto contrabandeado que não é cocaína, não é um produto que é ilegal por si só, é uma extração ilegal. Aí como é que vai ser quando for, por exemplo, elementos realmente estratégicos, né, como o nióbio,
que o Bolsonaro tanto comenta, como urânio. O Brasil tem algumas das principais reservas de urânio do mundo. O subsolo da Amazônia é riquíssimo, isso é fato. Só que para você explorar aquilo lá, tem que ser de forma organizada. E não nessa coisa desenfreada, que acaba gerando uma grande crise internacional, um grande impacto na imagem do país internacionalmente. Tá? Novamente, as queimadas tem questão com seca, tem questão com vento, tem questão com agricultores, tem um monte de coisa envolvida, tem um monte de fator envolvido. Mas o governo não está trabalhando bem perante a comunidade internacional para evitar esse tipo de coisa. E aí, para a gente fechar, teremos agora esse final de semana a cúpula do G7, tá? Que vai ser na França. Para marcarem no bingo, né? Foi inclusive o tema da minha coluna na Gazeta do Povo de hoje. E nessa cúpula do G7, o Macron, né, pretende colocar ali como um grande interlocutor, né, como um grande negociador internacional, e ele está fazendo uma versão ampliada do G7. Aí olha só, meu caro Matias, vão participar, né, obviamente, os 7 países do G7. Antes da cúpula, o Macron recebeu o Putin, já que a Rússia está excluída do G7, anunciaram a criação de um novo mecanismo de diálogo sobre a questão da Crimeia. Aí, junto com o G7 propriamente dito, foi anunciado um fórum sobre democracia e meio ambiente, com 4 importantes parceiros comprometidos com a proteção e promoção de liberdades democráticas. A Austrália, premier Scott Morrison, o Chile, com Pinheira, os dois de direita, a Índia com Modi, que é um cara que seria de direita, porque ele é nacionalista, mas eu já disse que essa coisa de esquerda-direita em relação à Índia, países muçulmanos, é um pouco mais complicada, e a África do Sul com Cyril Ramaphosa. Foi destacado que o Chile é um importante aliado, que vai receber a próxima Conferência do Clima, em dezembro, que era para ser no Brasil, e o Brasil cancelou ano passado. E aí, se você olhar, meu caro Matias, na sigla BRICS, né, a Rússia foi recebida antes. A China não tem como participar de um fórum, né, que está ali falando de liberdades democráticas. A Índia vai, a África do Sul vai. Tá faltando um. É porque é inglês. Então, tá faltando o B. O B, de Brasil. Pois é. O Brasil previamente já estava fora dessa cúpula ampliada do G7. Aí vai ter um outro fórum sobre África e desigualdade, em que vão 6 lideranças africanas. Tá? Então, assim, o que o Macron está querendo fazer é falar que, olha, é o seguinte, eu vou aqui negociar com todo mundo, eu quero ser ali um grande interlocutor mundial e tudo mais, e ele soltou que a Amazônia vai ser uma pauta central na reunião do G7. Uma reunião que o Brasil não estará, e estarão algumas das principais lideranças internacionais, só não digo todas, justamente porque vai estar faltando China e Brasil, de certo modo, né? E aí, o Trump estará lá, inclusive. Não sei, né, se o Trump vai comprar a briga brasileira. Tenho minhas dúvidas. Ele tuitou agora há pouco dizendo que vai cooperar com o presidente Bolsonaro, tudo. Mas assim, ficou no muro. É mais ou menos, gente, como se quando a gente teve aqueles baita incêndios na Califórnia, o Trump viesse em público e falar, não, tem que queimar mesmo, ainda pode ter ouro na Califórnia, quero mais garimpeiro aqui, alguma coisa assim. É um problema especialmente de imagem, de conduta de Estado, que está faltando. Tá? Esse é o cerne aqui do nosso panorama. E tem alguma coisa que você queira adicionar sobre isso, Matias? Não, só que saiu agora há pouco na Deutsche Welle, em português, né? Que o porta-voz do governo Você não lê direto em alemão? Não, pelo amor, né, Felipe? A vida é muito curta para você aprender alemão. Que o porta-voz do governo alemão diz que a não ratificação do acordo com o Mercosul não contribuirá para reduzir o desmatamento da Amazônia. Ou seja, Berlim já está tomando outra posição Sim. em relação às declarações do próprio Macron. Isso. Não foi a Angela Merkel que disse, ela inclusive concordou em incluir, né, os incêndios da Amazônia na agenda do G7, mas o governo alemão entende essa questão de outra forma, uma visão mais pragmática também. Inclusive, vamos lembrar, né, outra coisa aqui, novamente, a França é um país colonialista, é um país que tem seus interesses, e no caso o Macron também pode usar a Amazônia ali como bode expiatório, porque ele já enfrenta a oposição interna ao acordo com o Mercosul. Também tem isso.
Mas isso não anula as burradas do governo brasileiro. Pois é.